Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. Acredito que primeiro para mim, que normalmente é assim que acontece, e depois para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Abra a sua Bíblia e, por favor, abra, marque, leia em casa depois. Eu vou fazer um pedido a você que tem criança nova, ok? É praticamente em determinados momentos impossível contê-la. Esse é um ambiente que para ela muitas vezes é desconfortável, ok? Então nós temos um berçário ali onde você pode acompanhar o culto. Ele é climatizado, é sonorizado. Então, se o seu filho se mantiver quietinho, tranquilo, mantenha ele pertinho de você. Mas se por algum motivo ele estiver desconfortável, certo? Nos acompanhe dali, porque isso ajuda bastante. Eu sou de casa, eu sou tranquilo no que diz respeito a isso, certo? Mas eu estou até dando um alerta à igreja, porque às vezes nós estamos recebendo um convidado e nem todo mundo consegue manter a concentração na hora da fala, certo? Visto que às vezes a criança está chorando ou está gritando em algumas situações, tá bom? Então nos ajude aí. Profeta Daniel, capítulo 1. Eu falei o quê? Nossa, falei Marcos? Sangue de Jesus tem poder. Nossa, minha mulher tem razão. Eu ando pensando uma coisa e falando outra. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele, volta por favor, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e em entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque eu quero te mostrar alguma coisa, ou algumas coisas, sobre o sucesso de Daniel. Por que que esse rapaz e seus amigos receberam tantas coisas da vida e tantas coisas de Deus? Eu gostaria de separar essas duas fontes, vida e Deus. Eu queria mostrar a você o quanto a vida pode ser gentil com você, o quanto a vida pode ser generosa com você. Na verdade, simplesmente devolvendo a você os frutos da semente cujas quais você plantou. Eu quero te mostrar o quão generoso e bondoso Deus pode ser com você, e quanto Ele pode te proteger em meio a adversidades e a problemas. Minha proposta hoje, como tenho feito muitas vezes, é fazer com que a nossa qualidade de vida melhore
É fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão no nosso mundo, aquele mundo depois do culto, para onde nós temos que voltar, o ambiente cujo qual nós estamos inseridos, as pessoas que se interessam por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que não esbocem publicamente ou verbalmente esse interesse. Segundo a Bíblia, nós estamos envoltos sempre numa grande nuvem de testemunhas. E quanto melhor for o nosso testemunho, quanto mais bem-sucedida e vitoriosa seja a nossa vida, em meio às imperfeições, em meio às crises, às perseguições e tantas coisas que nós sabemos que não podemos ignorar e que são reais, mas você pode ter certeza que você tem irmãos te olhando, você tem cunhados te olhando, você tem primos te olhando, você tem amigos de trabalho te olhando, você tem irmãos na igreja te olhando, você tem vizinhos te olhando, tem pessoas observando sua vida. Mesmo que você não note, pode ter certeza que essas pessoas estão atentas a tudo aquilo que está acontecendo com você. Primeiro, para saber como está a sua vida, e muitas vezes criar um ambiente comparativo entre a dele e a sua, isso é perfeitamente normal. Mas principalmente para descobrir se há alguma vantagem em servir esse Deus que você serve, em andar com esse Deus que nós andamos. A vida pode ser altamente generosa com você. E se no ambiente de perseguição e de lutas você sofrer, pode ter certeza que Deus, e eu vou te mostrar isso no texto, sai em seu socorro, sai em sua defesa. Eu vou dar um testemunho para você rapidinho da igreja. Nós tivemos há um tempo atrás a perda de alguém muito precioso e que nos abençoou muito neste lugar. Um senhor de quase 100 anos, chamado Joaquim Bem-vindo. Um homem muito antigo nessa localidade, quem mora aqui talvez o tenha conhecido, um homem extremamente generoso. Ele era o dono do espaço do nosso estacionamento. Ele veio falecer. E com o falecimento de seu Joaquim, a sua propriedade foi dividida entre os filhos. E na época então, os filhos já me chamaram e disseram: pastor, precisamos explicar algo com o senhor, ao senhor. Nós vamos cumprir o contrato de locação do estacionamento, mas nós não temos o interesse de renová-lo. Assim que o contrato encerrar, nós precisamos do terreno. E louvado seja Deus por isso. Foram muito bons conosco todos esses anos e não temos nada do que reclamar. Mas a igreja, a partir do dia 1º de julho, não pode mais estacionar o carro lá. Nós temos os adolescentes que funcionam lá, nós temos a oficina da alma que também funciona lá. Mas o pior do que tudo isso, nós temos lá, num ambiente às vezes de muita necessidade, a possibilidade de colocar quase 120 carros, 140 carros. E aí quando eu recebi essa notícia, porque eu não me atentei que era 1º de julho já, e passa rápido, Quando aconteceu, eu falei: e agora? Como é que vai ser? E aí Deus proveu um novo espaço, certo? Já não vou falar onde é, mas vocês vão ver daqui uns dias, já está sendo limpo, preparado e tudo, e glória a Deus. Mas se você olhar aqui ao redor, não tem, mas Deus já sabia que tinha. Então é importante nós entendermos que a vida, muitas vezes, no quesito normal, ela trará consigo dificuldades, demandas, obstáculos, mas Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e nunca esqueça disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Então, querido, o texto em que lemos fala da história de Joaquim, rei de Judá, o reino do sul de Israel. Ele é filho de Josias. Ele já havia sido subjugado pelo Egito. E agora Nabucodonosor vence, né, a estrutura, ou todo o domínio egípcio, e subjuga também Joaquim, que não tinha poder nenhum, já tinha sido vencido por Neco, e agora então ele é subjugado por Nabucodonosor. Ele não tem muito o que oferecer. Então nós lemos o texto: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu não sei se você reparou, mas coloca o versículo 2, porque ele é muito importante nós notarmos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem é que entregou Joaquim? Quem foi que entregou? O Senhor. O Senhor está usando mais uma vez alguém para disciplinar seu povo. Aprenda que Deus utiliza esse ambiente didático para nos ensinar. É muito comum ele usar nações estrangeiras, inimigos, e dar condições a estes inimigos, muitas vezes em menor número, uma nação idólatra, a vencer o povo que adora ao Deus verdadeiro. Mas quando Deus é com o povo, ele diz: pode mandar os ministros de louvor na frente cantando, que vocês vão ganhar. Porque Deus sempre quis mostrar que a vitória de seu povo está nele e não na força do nosso braço. Essa é a verdade. Nabucodonosor, deixa o texto na tela, por favor. Nabucodonosor recebeu autorização de Deus, e ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e preste atenção, eu gosto dessa expressão, uma parte só dos utensílios. Por quê? Era tudo valioso. Por que ele não levou tudo? Porque Deus está querendo dizer: eu estou no controle, eu digo o que leva, quando leva e como leva. Você consegue entender? Nesse ambiente vivem inúmeras pessoas, centenas e milhares de pessoas estão vivendo em Judá. A crise chega para todos, mas algumas pessoas vão se destacar, e algumas se destacar e muito. E é isso que eu quero mostrar. Não é novidade para ninguém que nos últimos 5 anos estamos enfrentando um ambiente de crise muito grande. E também acredito que não é novidade nenhuma para nenhum de nós, de que, ao que tudo indica, essa crise vai se intensificar. Então pessoas fracas, frágeis, superficiais, elas não vão sobreviver. E eu quero chamar a sua atenção para a sabedoria desse cara. É isso. Porque é isso que a vida vai exigir de mim e de você. Não é apenas força, porque a pressão vai ser grande sobre nossa família, sobre nossos recursos financeiros, sobre nossas igrejas. E muito mais do que fortes, nós precisaremos da sabedoria de Deus e de sua cobertura. O texto diz que ele vai levar para a terra de Siná uma parte desses utensílios, o restante fica. E esses utensílios vão para a casa do Deus de Nabucodonosor. Até aí está tudo certo. Só que o texto começa a dizer quem vai. E na hora de dizer quem vai, eu não sei se você reparou, mas coloca para mim, por favor. Pode colocar o texto seguinte, se não for a gente vai acelerando, vai lá, o próximo 4. Isso, repita comigo: jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência,
instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Defeito algum. Vamos imaginar que essa expressão está sendo dita sobre defeitos físicos. Dependia deles, sim ou não? Não. Não dependia. Formoso de aparência. Dependia deles? Também não. Como é que você vai fazer? Às vezes amassa na viagem, uns irmãos. Vem esquisitinho. Pois é. Então eu queria que você entendesse que no início nós temos dois adjetivos ou duas coisas que esses jovens precisam ter, que na verdade não depende muito deles. Mas o restante, tudo depende deles. Depende de querer estudar, de querer aprender, de querer raciocinar, de querer se comportar, de entender o protocolo dos lugares, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, a hora de dizer, a hora de não dizer, o que vestir, como agir. Principalmente o último, a habilidade de viver no palácio, o bom senso, a leitura do ambiente para saber como senta, como se expressa, o desejo de estudar, de aprender, de adquirir, de raciocinar. Eu queria que você parasse para pensar nisso, porque senão você vai começar a achar que Daniel é um homem que viveu tudo aquilo simplesmente porque Deus era com ele. E não é. Eu vou mostrar a você que muitas coisas na caminhada, quem fez diferença foi Deus na vida dele. Mas se você deseja vencer, é importante você entender que muito dessa vitória, muito que a vida está pronta para te devolver, depende do que você está enviando para lá. Ele vai, porque há um processo de seleção, porque Nabucodonosor é alguém que sabe algumas coisas, e talvez por isso, tenha sido quem foi, um dos maiores. Nabucodonosor sabe que ele não era capaz ou não seria capaz de resolver tudo, mas ele também sabia que em algum lugar tinha alguém que era capaz de resolver o que ele não era capaz. Então o que ele quer é selecionar pessoas que sejam capazes de resolver problemas que ele não é capaz de resolver. Ele é bom, mas ele não é bom em tudo e não tem tempo para resolver tudo. Então ele cria um processo seletivo, dizendo quem é que ele quer nos corredores de seu palácio, sentado à sua mesa, comendo com ele, lhe servindo de conselheiro. Ele cria um processo seletivo, jovens, sem defeito, boa aparência, entendidos, instruídos, aptos para estar no palácio. Você já pensou que em muitos lugares que você gostaria de estar, você não está, e o culpado de você não estar é você? Ele cria um ambiente de seleção e de honra. Ele cria um interesse. Quem se comportar, quem crescer, come o melhor, se veste da melhor forma. Ele é alguém que está recompensando as pessoas, fazendo com que elas tenham interesse de ascensão, de crescimento. É verdade. E ele está tão preocupado com isso, que o texto diz que a avaliação, depois de 3 anos, será feita por ele mesmo. Ele não vai delegar essa responsabilidade a ninguém. Ele está criando um ambiente de seleção, porque ele quer tirar deste ambiente as melhores pessoas, que sejam capazes de fazer por ele, ou no império dele, o que poucos conseguiriam fazer.
E desse ambiente se destacam 4 rapazes. E a maneira que eles vão se comportar é isso que eu queria que você olhasse comigo, né? Com um pouquinho mais de cuidado. Daniel 2:10. Eu vou te dar bastante texto, esse culto é rápido, eu não posso falar muito de todos, mas 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém, diga, não há ninguém, isso, sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo, ou, preste atenção, o rei tem um problema, ele tem um problema, e nesse problema, não há ninguém, o texto diz, não tem ninguém, nenhum rei jamais pediu isso de alguém, não faz sentido isso, e ele fica nervoso. Nabucodonosor diz: não, que não tem o que, tem que ter. Eu recrutei os melhores, eu separei os melhores, eu não chamei para estar perto de mim qualquer um, não. Se não interpretar, se não me dar o discernimento, eu vou matar todos vocês. Vai ser assim. Eu criei um processo seletivo muito rigoroso. Se você vê ele citando o verso 8, volta para o 8. Ele teve o sonho, ficou perturbado com o sonho, quer que alguém interprete, mas ele diz, respondendo o rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Preste atenção. Lendo isso diversas vezes, me parece que Nabucodonosor sabia o que sonhou, mas ele estava tão incomodado com a situação, que ele disse: eu preciso de uma resposta divina, então eu não vou contar meu sonho, para eu saber e ter a garantia. Tanto é que ele diz: vocês estão me enrolando, eu não vou falar para vocês o que eu sonhei, me escapou, mas eu quero que vocês me digam. Me diga aí. E eles dizem: ninguém pode fazer isso. Ninguém. Ele disse: então, se ninguém responde, eu vou mandar matar todo mundo. Pronto, sai aí, Airoque. Vai lá e pega todo mundo que é sábiozinho, anda comendo a minha comidinha, sentando na mesinha. E ó, vão matar todo mundo. E aí quem é que está lá para morrer? O Daniel. E aí eu queria que você prestasse atenção no que ele vai fazer a partir de agora. E principalmente você que é bom, principalmente você que é habilidoso, porque mais habilidade de fazer, realizar e resolver. Preste atenção no que esse cara foi capaz de fazer. Vamos lá, capítulo 2, verso 14. 2,14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Vamos lá. Respondeu e disse a Airoque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Airoque explicou o caso a Daniel, verso 16. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretar. Preste atenção no que ele vai fazer a partir de agora. Nabucodonosor quer uma resposta, ele está se sentindo enrolado, ele quer algo imediato. Daniel então chama o capitão da guarda, Airoque, e de uma forma muito cautelosa, prudente,
Provavelmente a palavra avisada, certo? Tem a ver no conselho que ele vai fazer com seus amigos, e ele consulta a sua equipe, e eu já vou mostrar isso a você. Mas ele consegue uma audiência com Nabucodonosor e diz a Nabucodonosor: peraí, cara, o que você pediu é algo muito difícil, nós precisamos de um tempo, não é uma coisa simples o que você pediu para que seja feito. Note que ele está fazendo a mesma coisa que os outros buscavam fazer, ganhar tempo, sim ou não, só que de uma forma diferente. A acusação que Nabucodonosor fez aos outros não está fazendo, porque ele está levando as coisas a sério. Ele diz: calma, nos dê um tempo, certo? Para que nós consigamos te dar a interpretação, porque não é só a interpretação, nós precisamos saber o que você sonhou. E ainda, versículo de número 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18: para que pedissem misericórdia a Deus. Preste atenção, porque eles agora estão diante de algo que a sabedoria deles não consegue alcançar, que a ciência não consegue ir. Eles estão diante de algo impossível de que alguém se resolva. Então ele chama seus amigos, reúne sua equipe e diz: agora é a hora de falar com Deus, de orarmos, de buscarmos em Deus, porque a solução para isso não está em nós, está em Deus. E Deus, Deus dos céus, sob esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Mas ele tem um problema, queridos. Sabe qual é? É que ninguém conseguiu resolver, Abner. Entenda uma coisa, Sidney: quando você é capaz de resolver algo que ninguém pode resolver, isso vai ser fantástico, sim ou não? Mas vai ser terrível para você, porque o grupo de inimizade que você vai arrumar, de gente que vai ficar com raiva e com inveja de você ter resolvido. Até para você resolver problema, você tem que ter habilidade para resolver, porque senão você fica mal visto por muita gente, que vai detestar a capacidade que você desenvolveu, e desenvolveu por mérito seu, ou pela bênção de Deus também na sua vida. Ele está agora, ele pediu um tempo, e está todo mundo de olho nele. Todo mundo está de olho nesse cara. Se ele não resolve, morre. Se ele resolve, arruma um monte de inimigo. Isso é em qualquer instância, gente. É assim que funciona. E ele vai lá e descobre, sim ou não? Depois você lê, que eu não tenho tempo para falar tudo. Tá certo? Mas assim que ele descobre, olha o que ele faz, Abner, no verso 27 do capítulo 2. Bota aí. 2:27. Respondeu Daniel à presença do... Ele está conversando com Nabucodonosor, sim ou não? Olha o que ele fala para o Nabucodonosor. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir algo. Olha o que ele está falando ele está defendendo a classe dele. Ele está dizendo para Nabucodonosor: pô, Nabucodonosor, vou falar uma coisa, pastor, isso não é coisa que você pede para a turma. Ele está dizendo, o que você pediu para os caras, não é que os caras sejam ruins, os caras são, mas você pediu deles o que eles não podem. Isso. O que ele está ganhando agora? A simpatia da turma. Ele não está chegando lá dizendo que ele é o bom, que ele resolve tudo, que ele é o cara que Deus usa, não. Ele está dizendo: olha, rei, o segredo que você está pedindo, ninguém consegue
Gente, em algumas traduções, esse cara aqui, o Daniel, era chamado na Babilônia como mestre dos magos. Dá para fazer um paralelo até com a caverna do dragão. Você pensa na turma que não gostava dele? Os caras já estavam lá, foram professor dele, e agora ele é chamado de mestre dos mestres, mestre dos magos. E pior, ele está conversando com Nabucodonosor, e ele acaba de falar para o Nabucodonosor que o que Nabucodonosor pediu dos astrólogos não deveria ter pedido. Ou seja, ele só trocou de inimigo. Ele acabou de fazer uma crítica ao rei. Sim ou não? Quando ele diz, olha, o que você está pedindo para os caras está errado, porque eles não podem resolver. Sim ou não? Isso. Limpando sua barra com os astrólogos, aquela turma, mas aparentemente sujando com o rei. Verso 28. Mas existe um Deus que revela os, e ele fez o quê? Mostrou ao Nabucodonosor o que acontecerá. Esse cara para mim é fantástico. Olha como ele levanta a moral do Nabucodonosor. Ele falou, Nabuco, escuta só. Oh, o sonho que tu teve é Deus falando contigo. É outra esfera, é prateleira de cima. Entendeu? Ele pega a moral do cara. Eu gosto da habilidade que esse cara tem para lidar. Ele está eliminando suas inimizades, criando um ambiente onde ele possa, porque presta atenção, se ele não morre naquela ocasião, ele pode morrer depois numa conspiração, como vai acontecer no ambiente persa. Você pode crescer, expandir, conquistar espaço, ser um vencedor, ser sábio, cheio de Deus, e não precisa ter inimigo, basta que você seja sábio, criando um ambiente sadio, onde você possa sobreviver, mesmo sendo alguém com uma capacidade diferente. Nesta fala do verso 28, ele torna Nabucodonosor o homem mais importante. Pegou a moral do cara e jogou lá para cima, defendeu sua classe, exaltou o rei, e no verso 30 ele diz o seguinte: quanto a mim, preste atenção, ele já defendeu os camaradas, ele já colocou Nabucodonosor no posicionamento de honra, e ele diz, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda, certo? O que passou na tua, preste atenção. Às vezes nós não resolvemos o problema no nosso casamento porque nos falta sabedoria. Grande parte das coisas que são expostas a nós temos condições de resolver. Todas as vezes que você achar que as pessoas que estão ao seu redor, ou que o ambiente que você está é extremamente hostil, é porque a vida sabe coisas a seu respeito que você não sabe. Se você está envolto em meio a pessoas desafiadoras, são invejosos, são perseguidores, são caluniadores, é esse tipo? São rixosos, provocadores, é isso? Por que você está envolto no meio de tanta gente assim? Porque provavelmente a vida está querendo te dizer, você é capaz de aprender a viver com todo tipo de gente e ser alguém extremamente sábio. As perseguições vividas por ele
mostram apenas quem ele é de verdade, mas ele tem amigos, sim ou não? E até o momento eu não falei deles. Eu só estou falando de Daniel. Foi Daniel, mas e os meninos que estão com ele? Quem eles são? Não são ninguém? Não, eles são alguém. E não pode viver na sombra do Daniel, tem que ter suas próprias experiências. Então agora, Daniel sai de cena. Entra a história da estátua. Cadê ele? Por que ele não está lá, Abner? A Bíblia está querendo dizer agora que os amigos vão viver suas próprias experiências. Na história da estátua, Daniel não está presente. Seus amigos é que estão. São os 3 que vão para a fornalha. E onde Daniel está? Não sei. Talvez lá ou viajando, não sei onde estava. Eu só sei que o que a Bíblia está querendo dizer é que esses rapazes vão precisar viver. Talvez eles não sejam do mesmo tamanho do Daniel. Porque a Bíblia diz que uns produzem a 30, uns a 60 e outros a 100. E nós temos que respeitar a medida dos outros. Eu vou contar uma história para vocês, provavelmente isso vai ao ar, mas de quem eu vou falar, eu sou amigo e não tem problema nenhum. Eu fui participar de uma conferência em Londres, há uns anos atrás. E nessa conferência estava também o pastor Silas Malafaia. Eu estava no início do meu ministério. E quando eu cheguei em Londres, 2 equipes foram designadas. Uma para dar assistência ao Silas e outra para me dar assistência. Eu preguei no mesmo congresso que ele, mas não comi no mesmo restaurante. Não andei nos mesmos carros. Não fiquei hospedado no mesmo hotel. Não ganhei a mesma oferta. Sabe por quê? Porque ele era maior do que eu. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo maior, estou falando de ministério, de reconhecimento, de caminhada, de trajetória. Se você não respeitar isso, estou falando isso porque ele vai assistir e sabe. Hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, ministramos, viajamos muitas vezes no mesmo ambiente, ficamos no mesmo hotel, mas não foi sempre assim. Mas quando isso acontecia, eu tive que ter a maturidade de entender que ele estava à frente. Os amigos de Daniel estão com ele, sim ou não? Mas vive o que ele vive? Sim ou não? Não. Mas tem com Deus suas próprias? Está lá. É importante nós entendermos isso. Eu tenho buscado falar isso o tempo inteiro, para que tenhamos maturidade de descobrir o que Deus tem para nós. E esse camarada está vivenciando tudo isso. Mas ele vai dar uma palavra para Nabucodonosor. Eu já estou quase terminando, aqui é muita coisa. E eu vou voltar para o texto da Bíblia, porque foi... Eu quero te mostrar quando é que a casa do Nabucodonosor cai. Deixa eu pegar aqui que eu fiz questão de marcar. Bota para mim, por favor, capítulo 4, verso 30. 4:30. Nabucodonosor tinha recebido uma palavra de Daniel. Depois da experiência da estátua, os meninos saem com louvor. Um decreto é assinado na Babilônia, de que todos aqueles que falassem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou de Ananias, Azarias e Misael, seria penalizado. Os meninos andavam agora não mais na sombra do Daniel, mas na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Mas as atenções voltam para Daniel, pois Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore e de toda uma estrutura. E Daniel diz para ele: rei, eu espero que o sonho que o senhor teve seja uma sentença para o seu inimigo. É o que eu peço, porque é duro demais o que você sonhou.
Mas ele não acreditou. O tempo passou. Está até escrito quanto tempo, mas eu não me lembro. E ele está caminhando. E Nabucodonosor diz assim no seu pensamento: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória e a minha, para a glória da minha, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real acabou. Falar uma coisa para você aqui, que você vai encontrar na maioria dos personagens bíblicos. A hora que Deus diz, basta. Chega, acabou. Acabou Sansão, acabou Adão, acabou Davi, acabou, chega. Moisés, acabou. Samuel, acabou Saul, acabou. Cuidado, porque Deus não é bobo. Ele é misericordioso. Presta atenção, aqui acabou. Esse cara vai se converter. Lê a história dele e ele se converte. Ele só esqueceu de uma coisa preciosa: ensinar seu filho a lição. Mas ele se converte. Ele vira um bicho, literalmente um bicho. E num determinado momento a consciência dele volta. Ele volta de ministro. Ele reconhece quem é Deus. Está tudo escrito. Mas o tempo passa. Porque a vida não começou em você e nem termina em você. Essa é uma grande verdade. Sua história não começou em você. E ela também não vai terminar em você. Quando nós olhamos a próxima fase agora, numa festa, bota para mim, deixa eu ver aqui, capítulo 4 ou 5, me ajude aí. A festa do filho de Nabucodonosor. 5:1, já vou terminar. Só vou te mostrar uma repetição. Certa vez o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que já morreu, deu um banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito, presta atenção, muito vinho. Bebeu muito vinho, vai fazer besteira. É assim que funciona. Por isso que nós falamos, ó, longe do álcool. Ok? O álcool te leva para perto do Satanás. E Satanás te dá a bala, mas toma o doce. Bota aí. Enquanto Belsazar bebia o vinho, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Não, Deus está tolerando a manguaça. Está manguaçando, mas está tudo jóia. Deus está tolerando. Mas enquanto ele bebia o vinho, ele deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata de seu predecessor, ou seja, de seu pai, Nabucodonosor, que tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e suas mulheres e as concubinas bebessem nessas taças. Tá certo? Deu ordem, vou trazer tudinho, vão beber tudinho, tá tudo certinho. Verso 3. Então trouxeram as taças de ouro
que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E os reis e os nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Sim ou não? Isso, agora bota 3. Enquanto bebiam e louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Bom, aí Deus falou, ó, tolerei a manguaça, pegaram meus copinhos e levaram para lá. Mais uns 5. Mas de repente, pronto, aí lascou. De repente lascou. Aquela mão da família Adams começa a escrever no reboco da parede e lascou a vida do cara. E sabe quem eles chamam para resolver? Daniel. Não sei se precisasse Dário ou Ciro. Não sei. Eu sei que o Império Medo tinha dominado os persas romperam o domínio, venceram, né, o povo da Média, aquela turma que tinha vindo da Baixa Rússia, e agora eles dominam. E para mim, Ciro, Deus chama Ciro de servo, mas me parece, Dário, eu também não sou obrigado a saber tudo, essas fofocas a gente sabe depois, tá certo? Para mim não interessa, o negócio aqui estava lá e rebentou a boca, e é isso aí para mim. Presta atenção, o tal do Império Persa entrou, matou o Belsazar, e pasme você, o Daniel ficou no topo. No topo. O império mudou, Alex. E o cara está lá em cima. Porque era qualificado, sábio, e Deus era com ele. Está vindo um novo tempo da igreja. Não vai dar mais para falar assim, demônio, eu te repreendo. Não vai poder falar. Porque demônio é uma entidade do satanismo, e se você repreender o demônio, é intolerância religiosa. Não tem pombagira, não tem pomba quadrada, não tem pomba mais nada, não vai poder falar mais nada, não vai poder falar nada. E aí eu estava falando com Deus, se nós não vamos poder falar nada, o que é que nós vamos falar? Falou, olha o que Deus falou comigo. Meu filho, para de repreender essas coisas, ministre o Espírito Santo que ele expulsa tudo. Então agora nós vamos parar, ao invés de expulsar a turma por nome, quem é você? Beelzebul, Satanás, pombagira, ou seja, Zé Pilinto. Não interessa quem você é, Espírito Santo. Porque o bagulho está ficando doido. Nós temos que ter sabedoria. Isso, discernimento. Esse cara deu uma aula. Sabe, pelo menos para mim, não sei se eu consegui passar para você. Você sair daqui, ó, e você sabe na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua sogra, pensa. Com quem te deve, com quem você deve, o seu chefe, com quem está acima, com quem está abaixo, com quem tem menos condições que você, que tem uma raiva de você desgraçada, porque você resolve coisas que ele não resolve. Vamos sair daqui para viver, gente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu estava fazendo as contas. Não podia que ele vá voltar, porque tem uns caras que falaram que sabe, já viu? Vai lá na minha palestra que eu vou falar para vocês quando Jesus volta. Mas ele falou que ele não sabia, só Deus. Nossa, eu acho que a palestra vai ser com Deus. Tem gente muito doida, né? Fuma alguma coisa. Não deve ser se Deus. Aí fala que eu que sou engraçado. Então, querido, deixa eu te falar. Está chegando um tempo desafiador, onde nós vamos precisar de muita sabedoria. Vai sair inimigo de tudo. Pastor, o senhor está botando terrorismo? Estou não. Estou falando a verdade. Cada dia que passar, meu filho, vai ficar mais difícil. E aí eu estava fazendo as contas. O número de gente que está indo para o inferno, gente, está grande. Porque pensa só assim, nós, seja franco, você acha que nós tem qualificação para entrar?
Eu estava pensando nos troços esses dias. Falei, Senhor, se eu sou o pastor e penso isso, que dirá os crentes? Então, pastor, o senhor é doido. Falar, eu falo mesmo, não sou santo, mas eu luto com todas as minhas forças para não pecar. Tem um cara que estou afim de ir no céu, é eu. Eu estou falando sério. E mais, é ver minha casa, minha família, meus amigos, a minha igreja. Pensa, eu pregando lá no céu para vocês. Mas seria maneira, né? Não vai precisar não, mas sei lá. Estou tão acostumado que eu vou chegar lá. Posso dar uma pregadinha aí, anjo? Eu não é? É sério, estou pregando todo dia, às vezes 3 vezes por dia, estou igual um remédio controlado. Então, querido, vamos ter sabedoria. Por quê? Porque a gente está assim de gente, ó. Muito qualificada. Habilidosa. Mas vamos juntar tudo para transformar a igreja do Senhor numa potência. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos e fala para quem está do seu lado assim: seja sábio. Quando eu era garoto, falava sabido. Ô menino sabido. Tem umas palavras que não usa mais, né? Quem é que lembra da palavra cebosa? Ô menina cebosa. Assanhado. Ô menino assanhado. É umas palavras boas, né? Feche seus olhos aí, feche um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelo exemplo do teu filho Daniel. Alguém que foi capaz de andar contigo, mas de entender que boa parte do que ele iria viver na terra dependeria de sua dedicação, de seu preparo, de seus relacionamentos, de como ele teria que lidar com possíveis inimigos, como ele teve que lidar quando teve que dizer ao rei que o pedido não era correto, como ele falou a respeito de si mesmo, dizendo que não era melhor que ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir exemplos como esse de teu filho Daniel e vivermos o extraordinário nesta terra, com muitos amigos, com resultados satisfatórios e, mais do que tudo isso, com uma boa propaganda do teu nome e do teu reino. Que as pessoas, quando olharem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, que elas tenham um desejo de viver algo similar. Leva-nos aos nossos lares para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos na tua casa. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...